Paz do Senhor, nós vamos aí para a nossa quinta e última aula da nossa disciplina de Teologia Bíblica, a história progressiva da revelação de Deus à humanidade. E hoje nós vamos estudar, né, a lição 9 e a lição 10. Porém, antes de nós irmos para os nossos objetivos, eu quero fazer aqui uma, uma uma retrospectiva daquilo que a gente já estudou, né? Para a gente não perder o fio da meada. Nós iniciamos na lição 1 com aquelas considerações gerais sobre a teologia bíblica, ou seja, a busca de uma definição, né? Um pouco da história, né? E das perguntas fundamentais da teologia bíblica. Nós vimos também a diferença entre a divisão, né, de estudo entre teologia bíblica e teologia sistemática. Nós também vimos o perigo, né, da prática escassa da teologia bíblica. Depois, na lição 2 nós vimos um pouco da história da teologia bíblica, né, dos primórdios, né, do início, à Idade Média, depois vimos também no período da Reforma, pós-reforma, também a dogmática protestante e a teologia bíblica como disciplina. Depois, na lição 3 nós observamos a crise e o retorno da teologia bíblica, né? Ou seja, a Bíblia como um livro fragmentado produz cristãos em pedaços. Ou seja, como perceber a unidade das Escrituras e um tema unificador que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é justamente o reinado de Deus, que é o tema unificador de toda a revelação bíblica, né? Até porque quando nós chegamos agora nessa última aula, nós vamos perceber o seguinte, que o final de tudo vai ser o quê? A restauração do reino de Deus sobre todas as coisas, né? Bom, na lição 4 a gente começou a estudar, né, o primeiro tópico, assim, quando a gente pensa em teologia bíblica, né, que é criação, queda, redenção e glorificação. Dentro dessas quatro palavras, a gente pode perceber a dimensão de toda a revelação bíblica, né? E aí nós vimos na lição 4 a criação, né? O Criador e a extensão de seu domínio, a criação do homem como imagem e semelhança de Deus, a vocação do homem, né? Que era representar o rei desenvolvendo a cultura. Depois, na lição 5 nós vimos o Shalom original, ou seja, a paz original e a responsabilidade humana. Aí no 5 ainda nós vimos a perda da paz original, né, que é o Shalom, que foi com a entrada do pecado, a maldade e a morte como parte da realidade humana após a queda. E na lição 6 nós vimos um pouco da missão do rei, né? Ou seja, a redenção iniciada. Nós vimos os lampejos de esperança, né? As profecias do Antigo Testamento e o desenvolvimento, né? Da realidade de que um dia Deus enviaria o seu filho para restaurar todas as coisas. Aí nós vimos também a chamada de Abraão e a promessa de redenção, né, através da sua descendência. Aí nós estudamos a parte um, 2 e 3 da expectativa sobre o rei no Antigo Testamento, que era justamente a questão que eles esperavam o Messias, mas no contexto que eles estavam, em que o Messias, às vezes, pensavam no Messias, num libertador político, né? Nós vimos isso também. Na lição 7 nós estudamos o período intertestamentário, né? Ou seja, aquele que alguns chamam de período de silêncio. E nós vimos que esse período foi muito importante porque foi nesse período intertestamentário que Deus preparou o mundo para a chegada do grande rei, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos na lição 8 a chegada do rei, ou seja, nós vimos o Senhor Jesus, né, como filho de Abraão, filho de Davi. Depois nós estudamos um pouco do nascimento à tentação.
depois a mensagem, né? Ou seja, o reino de Deus que ele anunciou, as ações, né, do rei, que é Jesus, a cruz e a ressurreição do rei e a abrangência, né, desse ato, né, de morrer e ressuscitar na vida humana. Hoje, né, nós vamos na lição 9 e 10, nós vamos tratar do povo do rei, né, que é tratar um pouco da missão da igreja, né, como uma continuidade do ministério de Jesus Cristo, e a volta do grande rei, né, que é a glorificação. Então, dito isto, vamos nós agora para os nossos objetivos. Deixa eu dizer uma coisa, sempre é importante, tá? O aluno observar os objetivos didáticos. Por quê? Porque esses objetivos didáticos nos ajudam a coordenar a nossa compreensão e a entender o que determinado trecho da lição está nos explicando. Então, é importante você sempre ler e conforme a gente vai desenvolvendo a disciplina, você lembrar desses objetivos e ver como eles se destacam e se desenvolvem dentro da lição. Tá? Então, objetivos didáticos, então, aí de enfeite, é importante, não só nessa disciplina, mas em todas as disciplinas, tá? Então vamos aí, ó, ponderar sobre o impacto exercido pela ressurreição de Cristo sobre os discípulos e sobre toda a terra, evidenciar o impacto que exerceram sobre toda a humanidade os adventos a partir do dia de Pentecostes e o poder do Espírito Santo, elucidar o que representava ser Senhor no contexto do Império Romano e a partir de quando Jesus passou a ser reconhecido como Senhor Jesus, mostrar quão importante é na teologia bíblica nos atermos aos aspectos que estão claros na narrativa bíblica, sem reduzirmos a importância, lógico, da teologia sistemática, e pormenorizar a relevância da teologia bíblica da expressão céu e terra, de Gênesis, Apocalipse e todos os seus significados que ela encerra. Então, vamos começar a nossa viagem. Bom, primeiro, a missão de compartilhar as boas novas. Veja, a missão de compartilhar as boas novas após a ressurreição de Jesus, enfatizando seu senhorio absoluto sobre todas as coisas, foi dada aos discípulos. A ressurreição confirma que Jesus é o Messias prometido com um reino eterno e evidencia que a obra de Deus continua avançando. Então vamos lá, em Mateus 28, né? Nós vamos ver aqui, essa aqui é chamada, né? Que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu, né? Que é a chamada Grande Comissão. E é interessante como em cada um dos evangelhos é acrescentado coisas novas na hora que apresenta a grande comissão. Então, começando aqui por Mateus, capítulo 28, verso 18, o texto sagrado diz assim, vamos lá. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou aqui em mãos com uma Bíblia corrigida. Mas eu gosto, nesse versículo, a tradução da atualizada, porque na atualizada, ele diz assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Isso é interessante porque quando a gente examina as escrituras, a gente percebe que existe uma guerra, né, que está acontecendo entre o próprio Deus e o Satanás, e que é uma questão de autoridade, né? Uma autoridade. Então, o inimigo quer ter autoridade, né, sobre a criação de Deus, e só quem tem essa autoridade é Deus.
Então, Jesus aqui, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí vem, né? Portanto, o ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja aqui, ensinar e batizar. Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos aí, né, o primeiro texto da grande comissão: ensinar e batizar. Então, aí em Mateus 28, 18 a 20, Jesus declara ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra, enviando seus discípulos para ensinar e batizar todas as nações, com a promessa de sua presença constante até o fim dos séculos, como está aqui no verso 28, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou. Olha o tempo verbal, né? Estou. Não é estava, não é estive, não é estarei. É estou, ou seja, é presente. Foi tanto presente para eles lá, como é presente para nós hoje também. Glória a Deus, né, irmãos? Bom, agora em Lucas 24, nós temos aí uma outra comissão, né, que faz parte da grande comissão também, e aqui tem alguns detalhes importantes. Vamos lá. 24 de Lucas, vamos no versículo de número 46. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha o 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Então veja lá, em Mateus nós vimos que ide ensinai e batizai, e aqui a comissão está dizendo para pregar o arrependimento e a remissão de pecados decorrentes do arrependimento. Isso é tão importante para nós hoje, principalmente hoje nesse mundo capitalista e dentro de uma mensagem muito é, uma teologia muito de prosperidade, de bem-estar, que seja errado, que seja pecado buscar o bem-estar, buscar conforto, não é errado. Mas a chave mestra que abre a porta para a entrada na dimensão do conhecimento espiritual e da relação com Deus é o arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Então a gente tem que perceber uma coisa: na questão da missão, o arrependimento é parte integrante. Às vezes a gente vai falar com as pessoas, prega, a gente fala de tudo, que Deus pode fazer o impossível, mas a gente não fala, né, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E isso é importante. Então há essa diferença aqui. Então, ó, em Lucas 24, 46 e 49, Jesus comissiona os discípulos como testemunhas, destacando que a sua morte e ressurreição eram necessárias para o quê? Para o arrependimento e o perdão dos pecados fossem pregados em todas as nações. A missão começa em Jerusalém e se estende ao mundo, com os seguidores de Cristo atuando como portadores dessa mensagem transformadora. Agora nós vamos ver a comissão em João, e aqui tem um detalhe fantástico que a gente precisa observar. Então, João capítulo 20, verso 20, diz assim: E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles
o Espírito Santo. Olha que interessante aqui. Essa questão do sopro do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, verso 13, ele diz o seguinte: olha aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Veja, aqui há uma diferença clara, né, dentro da teologia pentecostal, tá? A diferença entre este selo do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo que vai acontecer em Atos 2. Então, nós cremos que a pessoa, ao se arrepender e aceitar a Cristo de coração, ela é selada com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da transformação que ela vai ter por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse selo, todo cristão que se arrependeu e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, ele tem. Agora, o revestimento que aconteceu lá em Atos 2 é uma experiência, né, que também o crente tem após a sua conversão. Tá? Então, o selo do Espírito Santo se dá na conversão, né? Quando se aceita Cristo. Agora, o revestimento depois é buscado, né? É pedido a Deus. E é uma experiência distinta dessa experiência do novo nascimento, tá? Para nós pentecostais. Os tradicionais não vão fazer uma diferenciação muito grande nisso, não. Mas para nós, sim, há essa diferença. O sopro, então, a partir do dia que Jesus soprou sobre os seus discípulos e que depois eles vão dar continuidade à, à, à obra, e o Espírito Santo foi, né? Vai ser dessa forma. Aceitou Jesus, recebe o selo. Porque tem muitas pessoas que receberam o selo, mas não foram revestidas. E muito na igreja, até mesmo na igreja pentecostal. Vou dar um exemplo aqui. O nosso amigo, né, já saudoso, Antônio Cruz, né, ele foi um homem que viveu 40 anos na mesma igreja, na nossa igreja aqui, na sede de São Caetano. 40 anos. Nunca foi batizado com o Espírito Santo. Mas o que aquele homem evangelizava e fazia o bem, tem muitos que eh, se- receberam, né, o batismo e não fazem o que ele faz. Então, a gente faz essa diferenciação aí entre o selo e o revestimento. Então, olha, João 20, 20 a 22 apresenta Jesus ressurreto, trazendo paz, o shalom, né, aos discípulos e enviando-os ao mundo, assim como o Pai o enviou. Essa paz, isso é importante, importante. Essa paz abrange o quê? A reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o próximo e com a criação. Então, veja, nós estudamos há lições atrás que o pecado afetou a relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com o próximo e com a criação. Agora, com a morte e ressurreição de Jesus, né, possibilitou agora novamente a gente começar a voltar ao padrão que Deus criou, né? Ou seja, se reconciliando com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Então, isso é muito importante a gente lembrar dentro da visão da teologia bíblica.
Bom, então a missão é, portanto, uma extensão do ministério de Jesus, proclamando o quê? O reino de Deus e convidando as pessoas ao arrependimento e submissão ao seu senhorio, né? Portanto, a missão não é realizada por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. A autoridade de Jesus como Rei soberano fundamenta e capacita a igreja para cumprir a grande comissão, visando o quê? A transformação integral do ser humano e de toda a criação, até a consumação final dos novos céus e nova terra. Olha, irmão, quando a gente começa a compreender, né, e a enxergar a teologia bíblica dessa forma, abre-se um leque na nossa mente de uma compreensão muito mais aprofundada. Tomando uma aguinha aqui. Então, isso é importante, né? Isso vai fundamentando a teologia bíblica. A gente vai enxergando toda a história bíblica como uma narrativa coerente e progressiva, que tem o seu começo, tem o seu clímax e tem o seu auge e finalizando, né, novamente com Deus, né, novamente sendo o Rei soberano que comanda todas as coisas sem o mal, como nós vamos ver mais para frente. Bom, portanto, a missão é realizada não por força humana, já vimos isso aí, né? Bom, a boa notícia no poder do Espírito Santo. Ou seja, lembra que nós vimos lá nos objetivos, né? O impacto, né? Com o poder, a descida do Espírito Santo. Então, é por aqui que nós vamos já observar aquilo. Então, olha, após a ressurreição, Jesus permaneceu na terra por 40 dias, né? Paulo vai testificar isso muito claramente lá em Coríntios e apresentando-se vivo com provas incontestáveis e continuando a ensinar sobre o reino de Deus. Isso demonstra que a mensagem central do Evangelho, a restauração do reino de Deus sobre toda a criação, não cessou com a morte de Jesus, mas foi reafirmada, aprofundada no período pós-ressurreição. A ênfase de Lucas em Atos mostra que o projeto do reino divino segue adiante, agora sob a responsabilidade dos discípulos. Aos discípulos, Jesus confiou a missão de serem testemunhas do reino, desde Jerusalém até os confins da terra. Apesar das barreiras geográficas, culturais e políticas e da limitação inicial, Jesus prometeu capacitação divina, o poder do Espírito Santo. Essa promessa assegura que a expansão do reino de Deus não depende de recursos humanos, mas da ação sobrenatural do Espírito que habita a igreja para que habilita, né, perdão, que habilita a igreja para tarefa global. Olha que interessante que Lucas vai desenvolver no livro de Atos. Aqui em Atos 1, verso 8, Jesus vai dizer da seguinte forma, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu acho interessante, e eu vejo isso como um detalhe, né? Isso é uma percepção minha, tá? Eu não sei se existe algum teólogo que fundamenta também essa ideia, mas eu penso assim, irmãos. Veja que na grande comissão, Jesus manda ensinar, né? Ou seja, pregar o arrependimento. E você há de convir comigo que para uma pessoa pregar a palavra de Deus, ela precisa ter um certo conhecimento e um certo preparo para ser uma pregação. E para ensinar também. Então, nem todos na igreja vão sentar numa cadeira para ouvir uma aula com slides sem ver o rosto do professor, só ouvindo a sua voz.
né? Nem todos os crentes vão para uma cadeira de uma faculdade fazer um curso, né? Então, eu vejo assim, lá parece que é uma coisa bem específica a obreiros, né? Só que aqui ele está falando com os mesmos obreiros, só que ele mudou um termo, né? Em vez de pregar, né, daquela questão de autoridade e pregação, estudo, aquela coisa toda, ele fala ser testemunha. Por quê? Porque ser testemunha de Cristo não exige, né? Exige a experiência pessoal, mas não exige um conhecimento aprofundado das Escrituras para uma ação evangelística com clareza, né, com uma finalidade traçado uma metodologia. Não, ser testemunha é a pessoa falar aquilo que Jesus fez na sua vida, né? Falando, ó, eu era assim, aconteceu assado. Então, esse testemunho eu vejo às vezes dessa forma. Estou expressando aqui uma ideia minha, tá? Não estou querendo impor isso como um conhecimento teológico, porque ser testemunha é muito diferente de você ser um pregador, de você ser um evangelista, né? Porque ser um evangelista, você vai ter que ter um conhecimento do plano de salvação, dessa narrativa bíblica, né? Agora, para ser testemunha, você não precisa apenas falar o que Jesus fez na sua vida. Então, eu faço uma certa distinção. Como eu disse, não que o texto está enfatizando isso, né, é, na sua originalidade, mas é uma coisa assim que eu percebo assim que dá para a gente introduzir dentro dessa grande comissão. Bom, então, os discípulos de Jesus confiou ser testemunha do reino de Jerusalém até o confim da terra. Ah, já li isso aí, né? Essa promessa assegura que a expansão do reino de Deus não depende dos recursos humanos, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo que habita a igreja para a tarefa global. Bom, aí nós vamos aí no dia de Pentecostes. Aqui também tem algumas lições importantes para a gente. Ó, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com sinais visíveis e audíveis, capacitando-os a falar das grandezas de Deus em múltiplos idiomas, né? Olha aí. Esse evento marcou o início da proclamação transcultural do Evangelho, cumprindo a promessa de Jesus. Veja bem, alguns irmãos, eles têm uma ideia de que no dia de Pentecostes, o que aconteceu foi que as pessoas falavam a língua dos anjos, as línguas extraordinárias. Tem muita gente que pensa isso ainda na igreja. Tem muita gente que ainda pensa que foi um falar em línguas como falar, né, línguas desconhecidas, língua dos céus. Não. E é importante a gente sempre ensinar para as pessoas que aqui o milagre foi tão grande, porque havia pessoas de várias nações daquele período da história e que falavam idiomas diferenciados um dos outros, né? Apesar que nesse período já existia o grego koiné, né, que era a língua oficial, que a maior parte do Império Romano já falava, mas aqui tem esse detalhe. E olha como o texto é claro, e a gente não pode deixar de elucidar isso para as pessoas. Olha só, versículo 4, a partir do versículo 4 de Atos 2 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém, habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí ele começa a falar, né, algumas nações, os pardos, os medos, os elamitas, né, que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto e Ásia, na Frígia, Panfilha, Egito, né, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E esse foi, né, o sobrenatural, que havia uma multidão de pessoas de nações diferentes que falavam línguas diferentes, apesar de, né, a maioria falar também o grego koiné, né? E eles começaram a ouvir na língua deles, e aquilo chamou a atenção. Então, é como diz o texto aí, né? Foi a primeira, o início, olha aí, o início, né, da proclamação transcultural, né, do Evangelho, cumprindo a promessa de Jesus. Aí Pedro explicou que aquilo realizava as profecias do Antigo Testamento, né, como ele vai falar, ele vai citar lá, né, e perdão, explicou que aquilo realizava as profecias do Antigo Testamento e inaugurava os últimos dias, né? Essas profecias do Antigo Testamento é o Joel, né? Joel, capítulo 2 verso 27 que fala que nos últimos tempos, do meu espírito e tal, e tal. Bom, e veja que o Pedro ele explicou, porque ele, né, é interessante a gente observar uma coisa. Antes da descida do Espírito Santo, eles estavam selados já com o Espírito Santo, mas eles ainda estavam tímidos, meio que medrosos. Mas depois que o Espírito Santo os revestiu, né, de poder, deu o quê? Deu coragem. Então, o revestimento do Espírito tem essa função, tirar daquele medo, daquela retração, para ser ousado em anunciar o Evangelho, tá? E esse é o ponto central quando a gente se fala de revestimento de poder. E com isso, né, Pedro fez o primeiro discurso e a primeira grande colheita, como está aí, de 3.000 pessoas aproximadamente que se converteram naquele dia, demonstrando o poder transformador do Espírito Santo. Então, a partir de Pentecostes, as boas novas espalharam-se rapidamente entre os povos de diversas línguas e culturas. Por quê? Quando acabou as festividades de Jerusalém, né, o Pentecostes, cada um foi para sua terra. E provavelmente, cheios do Espírito Santo, foram anunciando o Evangelho, foram anunciando a palavra de Deus por onde eles foram. Inclusive, os forasteiros romanos, que o texto diz, acredito que foram esses forasteiros, que nem o nome é citado, que abriram a igreja em Roma, e não o Pedro nem o Paulo. Bom, então, agora respondendo aquela questão de que o que significava o título de senhor no período do Greco-Romano, né, onde o Império Romano dominava. Aí nós vamos agora observar isso. Ó, o título senhor, Kyrios, tornou-se sinônimo de rei para Jesus, reafirmando sua autoridade sobre toda a criação. A igreja, agora capacitada pelo Espírito, avançou como comunidade do reino, superando fronteiras e anunciando que Jesus está vivo e reina. Esse movimento histórico mostra que o reinado de Deus segue em expansão até a consumação final. Então veja que a partir do Pentecostes é que Jesus ele vai começar a ser chamado de Senhor Jesus, tá? E essa questão de chamar Jesus de Senhor ou Kyrios vai vai iniciar um conflito entre os cristãos e os romanos, né? Porque só para ter uma ideia, até o ano 64, né? A igreja foi perseguida mais por judeus. Depois de 64 para frente, vai ser mais os romanos. Mas quando acontece a, 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 o,
perdão, o Pentecostes já começa o início de uma, de uma divergência entre cristãos e o Império Romano. Tudo isso por causa do título Kyrios, né? Então vamos ver. Então olha aí, o senhorio do Senhor Jesus para todo o mundo. Então vamos lá. No mundo greco-romano, por que se fala greco-romano? Porque era os romanos que dominavam, mas o que era dominava também era a cultura helênica, a cultura deixada pelo último império antes dos romanos, que foi o Império Grego de Alexandre o Grande. Então, como a cultura greco-romana também dominava naquele período, então esse período é conhecido como greco-romano. Romanos dominando, mas a cultura, em sua maior parte, sendo da Grécia, né? Ou seja, daquilo que Alexandre o Grande implantou em todo o império que ele dominou antes dos romanos. Então, Senhor, em grego é Kyrios, era um título de soberania absoluta, olha aí, ó, usado principalmente para o imperador, né? Então aqui vai começar, né? Porque mais para frente vai se desenvolver o culto ao imperador, é aí que os cristãos vão começar mesmo a ser perseguidos, porque eles não vão adorar o imperador, né? Porque para eles, Senhor era só Jesus. Então, indicando seu controle sobre vidas, bens e territórios. Então, a partir de Pentecostes, os cristãos passaram a aplicar esse termo, esse mesmo título, a Jesus, como está aqui, né, em Atos 2:36, que diz assim: Saiba, pois, com toda certeza a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, Kyrios, né? E Cristo. Então, isso era uma coisa terrível diante do Império Romano. Dizer que existia um outro senhor sem ser o imperador, já estava começando a arriscar a própria vida, porque eles não admitiriam isso. Os cristãos poderiam até adorar Jesus, né? E se adorassem também o imperador e reconhecessem o imperador como o Kyrios. Só que os cristãos não, eram exclusivistas. Kyrios, somente Jesus. Rei é só Jesus. E a partir daí também começa uma certa indisposição entre o império e os cristãos que ficam anunciando um outro rei sem ser o imperador. Tá? Então tá aí, ó. A partir de Pentecostes, os cristãos passam a aplicar esse mesmo título a Jesus, proclamando que ele, e não César, é o verdadeiro soberano, o dono, chefe e autoridade máxima sobre todo o universo. Essa declaração era tanto espiritual quanto política, afirmando a lealdade suprema a Cristo. Declarar Jesus como Senhor significava submeter-se a Ele todas as áreas da vida, vontades, tempo, bens e relacionamentos. Essa proclamação está diretamente ligada ao tema Reino de Deus, que percorre toda a Escritura, como nós vimos, né, desde o início da lição do nosso estudo dessa disciplina. A pregação dos apóstolos, especialmente Paulo, centrava-se no reino. É interessante que isso, esse tema era um tema que o apóstolo Paulo sempre se utilizava. Como diz aqui 19 de Atos, verso 8, ao entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Já no capítulo 20, né, Paulo retorna falando disso, né, capítulo 20, verso 25, que diz assim: aqui, né, no capítulo 20, Paulo está se despedindo dos anciões, né, da igreja de Éfeso, tá? Olha, portanto, no dia de hoje vos protesto, peraí, é 25, desculpa. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, aí, novamente,
a temática reino sendo novamente citada pelo apóstolo Paulo, que lhes ensinava sobre o reino de Deus. E 28, 23 diz: E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então, confirmando aquilo que nós já vimos logo no início, né? Que um tema unificador entre Antigo e Novo Testamento é o reino de Deus. Eu quero que você perceba como, né, de todas as nossas aulas, desenvolvendo essa disciplina, como a gente enxergou a Bíblia simplesmente como uma única narrativa, né, sem quebrar em nada, ou seja, sem pegar particularidade, nada, como uma história única, que é a visão que temos que ter quando estudamos a teologia bíblica. Então, mostrando que em Jesus Deus está restaurando o seu domínio amoroso sobre toda a criação, não apenas sobre as almas, mas sobre todas as coisas. Então, os primeiros cristãos não viam a salvação como uma fuga da terra, né? Nem da terra e nem do fogo eterno, mas como a restauração completa de todas as coisas, né? Às vezes, eu vejo assim que é algo que acontece na igreja contemporânea. A gente vê o Evangelho, né, a história bíblica, como uma forma de nos livrar da condenação eterna e de irmos morar no céu. Mas pouco se fala que o objetivo não é só esse. A morte de Cristo não foi somente para nós, seres humanos, sermos novamente restaurados à reconciliação com Deus, mas para uma restauração completa de todas as coisas. Isso inclui a natureza, os animais, né? Toda a criação de Deus. Porque é nisso que vai culminar a história bíblica, numa renovação total e completa de tudo isso, né? Então, é importante porque hoje, por exemplo, muitos cristãos não se preocupam com o planeta, não se preocupam com as coisas relacionadas a cuidar do planeta, né? Tem crente que joga lixo na rua, joga, faz sujeira, joga comida fora e faz tanta coisa, né? Porque só vê a questão de Jesus para ir morar no céu, né? E e ter a ajuda dele aqui para conseguir sobreviver diante do que acontece. Mas a gente tem que pensar, né, na natureza, em tudo que Deus criou, né, porque tudo isso faz parte da criação. E quando Jesus morre, é para isso também. Lógico que o centro, né, a salvação do homem, que é a coroa da criação. Mas é, Deus criou o homem, mas antes de criar o homem, Deus criou um planeta, né? Criou todas as coisas para que fossem, né? Para que essa criação pudesse viver bem. Então, para nós é importante o ar, né? A água, né? Os animais, as florestas, tudo isso é importante dentro da restauração de Deus. E às vezes a gente não pensa nessas coisas, né? Às vezes a gente age até contrário, contamina o mundo jogando lixo, fazendo tantas coisas, né? Que deveríamos pensar também que nós temos a obrigação de cuidar e conservar, mesmo que ainda está, né, com todo esse pecado aí, mas dentro da nossa condição nós deveríamos pensar nisso também. Bom, vamos lá. Eles aguardavam a ressurreição corporal e a renovação de céus e da terra, e a plena restauração da paz original, do shalom original. A paz perfeita é com Deus, consigo, com o próximo e com a criação. Tá vendo aí? Então, não é só pensamento com Deus, né? Com o próximo e comigo mesmo, mas também com a criação, né? A gente vê quantos animais hoje se vê aí, né? Sofrendo, o próprio ser humano. E às vezes a gente também faz esse tipo de coisa aí. Bom,
A obra de Cristo na cruz estabelece essa paz e inaugura uma transformação que abrange todas as dimensões da existência. Então, a missão, né? A missão da igreja é proclamar que Jesus é o Senhor de tudo, contestando qualquer poder maligno que reclame domínio sobre a criação. Se falharmos em anunciar seu senhorio integral, estaremos negando o alcance total de sua redenção. Então veja só, o alcance total, né? O alcance não é só o ser humano, mas é todas as coisas. Por isso que nós vamos ver no final dessa lição que vai ter novos céus e nova terra. Portanto, todo ser humano é chamado a render-se a Jesus, confessar seus pecados e submeter-se ao seu governo, a fim de experimentar a salvação plena. Do contrário, enfrentará o juízo de Deus. A proclamação do senhorio de Cristo é urgente e universal. Bom, agora nós vamos ver aqui os aspectos gerais da teologia bíblica e da escatologia. Aqui tem uma coisa importante para a gente entender, né? E para ampliar a nosso entendimento da diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Então vamos lá. A teologia bíblica aborda a escatologia a partir da narrativa bíblica global, né? Desde Gênesis, sem buscar sistematizar excessivamente os eventos finais. Embora a teologia sistemática tenha valor ao organizar temas como o milênio, o arrebatamento, a grande tribulação, seu risco é gerar debates divisórios e desviar o foco dos aspectos centrais e claros da revelação bíblica, né? Como estava lá no nosso objetivo, entender, né? Que tudo que está na Escritura é o principal. Então, vamos entender isso aí. A teologia sistemática, ela divide a escatologia em pequenos temas. Por exemplo, o milênio, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. E isso gera debates. Por quê? Vou pegar aqui o arrebatamento da igreja. Alguns creem que o arrebatamento da igreja é pré-tribulacionista, ou seja, é antes da tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento da igreja é no meio da tribulação, ou seja, mid-tribulacionismo. E temos o pós-tribulacionismo. Alguns que creem que a igreja vai ser tirada depois da grande tribulação. Por exemplo, o milênio. O milênio, nós cremos que ele é literal e ainda vai acontecer. Tem linhas teológicas que acreditam que o milênio começou quando Jesus chegou, quando Jesus veio, que nós estamos vivendo o milênio, né? E a grande tribulação, né? Ah, já estamos vivendo a grande tribulação, ela ainda está por vir. Então, a teologia sistemática, ao dividir a escatologia nesses temas, ela naturalmente produz a interpretações individualizadas. É por isso que você vai ter a igreja pentecostal, vai ter a igreja tradicional, vai ter. Então, por quê? Porque nesses tópicos eles vão ter uma interpretação diferente. E aí vai sendo aplicado naquela denominação. Enquanto que a teologia bíblica, ela enxerga a escatologia como parte, né? Ela não vai enxergar só a questão dos eventos tribulacionais, né? Que é o milênio, o arrebatamento, a grande tribulação. Não, ela está olhando, ou seja, está olhando lá na frente, o final, vai acontecer isso, mas nós estamos numa linha reta, o final é novos céus e nova terra. Então, é diferente as abordagens, tá? Não que a teologia sistemática seja errada, não é isso, mas é que na teologia sistemática a gente vai pela interpretação de algum teólogo, tá? E já dentro da teologia bíblica não tem como diferenciar,
a história, a narrativa. Por isso que está aí, é uma narrativa bíblica global, desde Gênesis até Apocalipse. Espero que isso esteja ficando bem claro. Se não tiver, você marca depois aí as suas perguntas e me manda que a gente vai responder com alegria. Bom, então, ó, existem algumas correntes principais no âmbito da teologia sistemática. Olha aí, muitas discussões acontecem acerca do milênio, se este será literal, se espiritual, ou se já está acontecendo, né? Você vê, literal, espiritual, ou se já está acontecendo, né? Como eu acabei de falar. Discussões acerca do arrebatamento da igreja, se este ocorre antes, depois ou no meio da grande tribulação. Há ainda discussões sobre o juízo final e o anticristo. Então, a teologia sistemática, ela dá esse âmbito de discussão, né? A teologia bíblica já supera essa discussão. Então, muitas discussões escatológicas concentram excessivamente em sinais, cronologias e eventos catastróficos, criando perspectivas fantásticas e alarmistas. Lawrence, né, eu creio que é Lawrence Johnson, ele compara essa tendência a focar nas dores do parto em vez de no bebê que está para nascer. Assim, a atenção deve estar no novo mundo, que é o novo céu, nova terra, né? Que será estabelecido por Deus, não apenas nos sofrimentos que antecedem sua consumação. O foco da fé deve ser a esperança da restauração final. A Bíblia apresenta desde Gênesis 1 a Apocalipse 21 um drama contínuo entre céu e terra. Inicialmente havia harmonia entre ambos, né? Com o homem servindo a Deus no Éden, como um sacerdote que cuida de um templo. Aí o pecado, porém, rompeu essa relação, levando o homem a usar a terra para si e não para Deus. E mais, né? Apesar da ruptura que houve, Deus nunca desistiu de sua criação e iniciou um movimento progressivo de restauração. Tá? Então, agora que nós estamos chegando no final da nossa disciplina, você começa a perceber, né, como que é real a grande verdade da teologia bíblica que enxerga a Bíblia como uma única e, e coerente e progressiva narrativa. É por isso que nós vimos logo no começo que para a gente já abranger tudo isso na nossa mente, fica claro quando você pensa nas quatro palavrinhas que vai definir o estudo da teologia bíblica que nós tivemos aqui nessas aulas, que é criação, queda, restauração e glorificação. É importante a gente sempre lembrar dessas palavrinhas. Bom, ao longo da história bíblica, o movimento é sempre do céu em direção à terra, nunca o contrário. Aqui nós temos uma verdade importante, que na missiologia nós chamamos de Missio Dei. Ou seja, o que é Missio Dei? A Missio Dei, ela é um conceito que explica que Deus é quem veio até o homem, em que Deus é que tem o interesse de salvar o homem, é que Deus sempre dá o primeiro passo para a recuperação do homem. Ou seja, não é o homem que quer ser salvo, é Deus que quer salvar o homem. Né? Então, é o que o nosso slide está dizendo aí, o movimento é sempre do céu em direção à terra. Então é sempre Deus tentando, né? Ao longo da história bíblica, nós vemos Deus aí, de todas as formas, se aproximando do homem. E Deus vem ao encontro do homem, não é o homem que queria ir ao encontro de Deus. E isso é importante. Então, Deus visitou a humanidade por meio de encontro com os patriarcas, né, no tabernáculo, né, com a nuvem que cobriu o tabernáculo, no templo e de forma definitiva na encarnação de Cristo, né? Ou seja, quando o próprio Deus vem, né, para resgatar o homem. Então, em Jesus, o Verbo se fez carne, trazendo a glória celestial à terra. Sua obra na cruz consumou a reconciliação,
abrindo caminho para que o céu e a terra sejam reunidos novamente. Tem até um texto de Paulo, eu gosto muito desse texto de Paulo, em Romanos capítulo 5, quando ele fala assim, ó, os frutos da graça, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é justamente isso que a cruz consumou, essa reconciliação. O homem totalmente inimigo de Deus pelas suas ações, pelo seu pecado, agora passa a ter a total e completa oportunidade de uma reconciliação com Deus através de Cristo. Isso é muito bom, irmãos. Bom, o ponto culminante da escatologia bíblica não é o conjunto de eventos catastróficos, mas a restauração final, né? Em Apocalipse 21:7. Então vamos ver essa restauração para a gente compreender qual o propósito final, né? Nós vamos ver isso mais para frente, mas olha só aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, né, a gente pode ir até o 7, né? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Então, Apocalipse 21, de 1 a 7, onde o céu e a terra se unem definitivamente, né? Aí a oração do Pai Nosso expressa esse anseio. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja como é profundo a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Portanto, a esperança cristã não é a fuga do mundo, mas a transformação de toda a criação, onde Deus habitará eternamente com o seu povo em um novo céu, em uma nova terra. Bom, a gente vai fazer uma pausa, né? E você vai tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente retorna para finalizar esta aula. Nós vamos ver os aspectos, né, desse novo céu, nova terra, como é que vai ser? Deus vai desmanchar tudo e fazer tudo do nada? Como é que Deus vai fazer? Então pensa nisso aí um pouquinho e a gente volta daqui a pouco para a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe.